Amém. Graça e paz a todas mais uma vez. Eu sou a Silvana Costa, aqui de Limeira, São Paulo, do Brasil. Eu pertenço à Igreja Videira e também ao grupo Congregação Unidas em Cristo, que é um grupo formado por mulheres intercessoras, né? Mulheres que oram uma pelas outras. Mulheres que tem empatia, né? Se coloca no lugar da dor da outra, como se fosse nossa, né? Em nome de Jesus. E hoje eu vou estar aqui ministrando sobre mulheres que fizeram a história na Bíblia. Mulheres, algumas delas, né? Porque são muitas mulheres. Mas eu vou estar falando de algumas mulheres. Amém? Então, nós vamos dar início a essa ministração. Que o Senhor, Ele possa, nessa hora, falar o nosso coração. Que o Senhor, nós queremos levar nossa mente cativa somente à palavra de Deus. Nós queremos estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor vai falar conosco nesta tarde, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos dar início aqui no livro de Isaías 66:13, está falando: como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei em Jerusalém e vos sereis consolados. Como alguém que consola sua mãe, assim eu serei. Tem versão que fala: como uma mãe consola o filho, eu consolo o meu povo. Nós somos consolados. Nós somos consolados pelo Senhor todos os dias. Hoje eu estava falando, né, que às vezes a gente passa por tantas lutas que nós pensamos que não vamos nem subsistir aquilo. Mas o Senhor vem, levanta, e Paulo fala na palavra dele: é quando eu sou fraco que eu sou forte. Então, a nossa força não vem daqui, a nossa força vem do alto, em nome de Jesus. Então, nós vamos aqui estar falando, né? Nós vamos estar falando de Joquebede. Quem é Joquebede? Joquebede, mãe de Moisés. A palavra de Deus fala aqui em Êxodo 2, de 1 a 10. Eu não vou ficar lendo muito aqui e me atentando a ler tudo, porque é extenso, mas eu vou dando referência e nós vamos fazer aqui um resumo, porque nós já ouvimos essa palavra. E hoje nós vamos estar aqui, né, fazendo só um resumo, porque senão fica muito extenso de ler tudo. Joquebede, ela tinha um bebê. Na época que Faraó, ele fez um decreto no Egito que era para matar todos os bebês meninos até 2 anos. Joquebede, ela escondeu esse bebê dela o quanto ela pôde esconder. Imagina você esconder um bebê. Imagina nós que somos mães esconder um bebezinho. Ele chora, ele resmunga. Você vai esconder o bebezinho. Mas Joquebede fez isso. Ela escondeu o seu bebê. Mas teve um momento, um determinado momento, que Joquebede não conseguiu mais. Ela não conseguia mais esconder o filhinho dela. E o que que ela fez? Ela, direcionada por Deus, ela pegou um cesto, arrumou tudo certinho, o cesto, colocou o bebê, fechou e colocou no rio.
A filha dela, irmã de Moisés, que o bebê era Moisés, a filha dela, ela foi acompanhando aquele cesto na água para ver aonde ia parar. E o Senhor sabe de todas as coisas. Aonde foi parar esse cesto? Esse cesto foi parar justo lá aonde a irmã de Faraó estava se banhando com as suas servas. E o que aconteceu? Ela pediu para uma serva dela pegar aquele cesto que vinha no rio. E quando abriu, viu que tinha um menino, um lindo menino. Então, ela queria aquele menino para ela, mas o menino ainda mamava. Mas Miriam, irmã de Moisés, com tanta sabedoria, foi lá e falou: Se você quiser, eu arrumo uma mãe para amamentar ele. E a irmã de Faraó falou que ainda ela pagava pelo esse serviço, levava o bebê, amamentava e depois trazia de volta para ela. E quem era essa mãe? Quem era essa mulher que Miriam arrumou para amamentar Moisés? A própria Joquebede, a mãe dele. Além dela amamentar o próprio filho, com autorização da irmã de Faraó, ela ainda recebia pelo serviço. Mas em um determinado momento, ela levou ele de volta e entregou à irmã de Faraó, como havia combinado. E o que, que aconteceu? Moisés cresceu no palácio. Moisés. Por que Moisés? Por que que colocou esse nome? Por que que a irmã de Faraó colocou esse nome em Moisés? Moisés significa porque eu tirei das águas. E Moisés cresceu ali, como nós sabemos, Moisés cresceu no palácio, Moisés foi treinado, Moisés lutava, Moisés teve todas as regalias da família, do trono, da família real. Moisés cresceu naquele luxo daquele palácio. Mas o que é importante para nós sabermos? Quem era Moisés? Moisés, ele cresceu, ele foi treinado. Moisés seria o libertador. Moisés, Moisés, ele foi o maior libertador do povo hebreu. O povo padecia, o povo era escravo. E Moisés, ele veio a esse mundo para ser o libertador do povo. Então, aqui nós aprendemos com Joquebede. Joquebede tinha no ventre aquele que seria o libertador do povo hebreu. Agora nós vamos para 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 10 ao 28, que é a história de Ana. Nós já sabemos também a história de Ana. Ana era casado com Eucana, que tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ana era estéril, Penina não. Penina tinha filhos de Eucana. E por ela ter filhos, ela afrontava Penina, afrontava Ana, zombava de Ana, e Ana se sentia humilhada, envergonhada. Muitas das vezes nós sentimos essas pessoas, essas mulheres, envergonhada, humilhada, desprezada. E o que aconteceu?
Ana queria ter um filho e ela orava ao Senhor. Mas eu acredito que Ana orava há muito tempo para ter um filho. Mas um dia, Ana, ela foi até o templo e ela orou diferente. Talvez Ana, ela só orava para que o Senhor desse a ela um filho. Mas um dia Ana, ela fez uma oração diferente. Ana orou ao Senhor do seguinte modo: se o Senhor da tua serva se lembrar e não se esquecer, e dela e de mim der um filho, varão, um homem, um menino, eu entregarei ele ao Senhor, e da sua cabeça não passará navalha, toda essa parte que nós já sabemos. Ana orava, mas quando Ana fez uma entrega, o Senhor o abençoou, porque a palavra fala que Ana estava no templo chorando. A Ana não estava nem chorando. Ana estava naquele dia que nós estávamos como quando nós estamos numa luta travada, numa luta, numa guerra espiritual tão grande que nós não temos mais palavras, só balbuciava. Só os teus lábios mexia, ela não chorava, ela não falava, ela estava assim na presença do Senhor. E ali, até o próprio Eli, o sacerdote, falou que Ana tinha bebido. Mas Ana falou: eu não bebi bebida forte, eu sou uma mulher atribulada de alma. A angústia era tanto dentro de Ana que Ana não abria mais a boca nem para falar, nem para orar. Ela somente mexia seus lábios. E o que aconteceu? Ele falou que vai então em paz e o Senhor, ele conceda a sua petição. E Ana foi embora e Ana manteve um momento íntimo com seu marido Eucana e engravidou. Dessa gestação nasceu quem? Samuel. Que quando ele foi desmamado, ainda pequeno, porque desmama pequeno, né? Ana já entregou ele ao Senhor lá no templo, lá para morar com o sacerdote Eli. E Samuel, desde pequenininho ali morando no templo, ele já foi chamado pelo Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor. Que a palavra de Deus fala que aquele menino ouvia: Samuel, Samuel. E ele não sabia, ele ia lá até o sacerdote e falava se o sacerdote chamou ele. E o sacerdote falava: Não te chamei. Ele voltava a dormir. Isso aconteceu por 3 vezes. Mas daí, quando ele foi até o sacerdote entendeu que era Deus querendo falar com Samuel. E ele ensinou o menino: quando chamar de novo, fala: Eis-me aqui. Fala, né, que o teu servo te ouve. Eu E o que aconteceu? O menino falou e Deus falou com Samuel. E o que nós podemos entender de Samuel? Quem foi Ana? Qual foi ali a principal? O que Ana contribuiu na vida de Samuel? Quem Ana trouxe no ventre dela? Quem era aquele do ventre de Ana? Samuel. Por que Samuel? Porque Samuel significa eu pedi a Deus. Samuel foi o último e grande profeta de Israel. Ele era sacerdote, profeta e juiz.
Esse era Samuel. Esse era o menino que Ana carregava no ventre. Como que foi aqui a troca? Ana queria um filho, porque um filho para Ana, ela não teria mais vergonha. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. E quando Ana entregou, esse profeta veio. Esse filho, para acabar com a vergonha de Ana, veio. Mas ali nascia um profeta, nascia o sacerdote, nascia o juiz. Amém? Nós aprendemos aqui com Ana. Agora, nós vamos aprender com Eunice, mãe de Timóteo. Segundo Timóteo 1, versículo 5. Eunice, ela não pregava para a multidão, mas ela ensinou o filho que pregou para a multidão. Vamos aqui. Eu tenho que ter a intenção de levar meus filhos num ambiente de fé. Uma mãe, uma mãe ela sabe, uma mãe sábia, ela projeta os filhos para ter um relacionamento com Deus. Eunice nunca pregou para a multidão, mas ela pregou para uma pessoa. Ela pregava para o seu filho, Timóteo. E ela discipulou o seu filho, e o filho pregou, e o seu nome está lá na Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Agora, nós vamos aprender com Maria. Todos nós sabemos da história em Lucas 1, capítulo 26 ao 38. Quem era Maria? A Bíblia não fala a idade certa de Maria, mas Maria poderia ter entre 15 e 16 anos, que era a idade que as meninas se casavam. E o que aconteceu com Maria? Maria tinha um namorado, um noivo, que chama José. Mas Maria recebeu a visita do anjo e falou que ela era agraciada do Senhor, que ela ia ter um filho. Maria se assustou ao primeiro momento. Como eu vou ter um filho? Eu nunca tive um contato com nenhum homem, nem com meu noivo José. Como eu terei um filho? Mas o anjo falou que ela ia ser envolvida pelo Espírito Santo e ali ia colocar aquela semente. Dentro do ventre de Maria, quem seria colocado dentro do ventre de Maria? Jesus. Maria, ela não pensou, ela pode ter no primeiro momento até ter pensado, mas depois ela entendeu. E Maria não pensou o que os outros iam falar dela. Ela não pensou. O que Maria fez? Se é assim que vai acontecer. Maria também não pensou do que José ia pensar, porque José, como os homens de hoje, como os maridos, talvez, se acontecesse isso, ia falar: que mentira! Que imagina, que é isso? Como que você está grávida? Com quem que você saiu? Mas Maria, ela simplesmente confiou. E quando ela ouviu tudo que o anjo tinha para falar dela, para ela, que ia acontecer com ela
Ela fez simplesmente: eis aqui a serva do Senhor. E assim aconteceu. E Maria teve o filho. José também foi visitado pelo anjo para explicar o que tinha acontecido. Quando nossa confiança está em Deus, ainda que tente colocar calúnias nas nossas costas, o Senhor se encarrega de tudo. Antes que José abrisse a boca para falar algo para Maria, o anjo foi lá e visitou ele para falar o que iria acontecer com Maria. E Maria simplesmente, ela só falou isso: eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim o teu querer. Quem estava no ventre de Maria? Jesus, o libertador, aquele que veio para nos salvar, aquele que nasceu, viveu e morreu no meu e no seu lugar. Aquele que fala que Jesus morreu na cruz, mas Jesus não morreu, Jesus se entregou. Ele se entregou naquela cruz, porque era assim que tinha que acontecer. Para o propósito ter sentido, Jesus não morreria, Jesus se entregaria. E ele se entregou na cruz para morrer no meu e no seu lugar. Ele morreu e sobre aquela cruz que ele estava, ali ele levou na morte de cruz, na crucificação de Jesus. Ele levou todas as maldições que estavam sobre mim e você. Ele levou todas as enfermidades que estavam na minha vida e na sua vida. Ele levou tudo que era de ruim, ele levou, foi crucificado com ele, para que hoje eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Essa é a palavra. Jesus, ali no ventre de Maria, uma moça tão novinha, uma moça tão pura, ali dentro do ventre dela estava o Salvador da humanidade. Então, nós devemos orar, mesmo em situações difíceis. Eu posso falar que eu estou passando por uma luta e crendo, porque eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que creio. As irmãs que estão aqui, você hoje, irmã, você que é mãe, você que é vó, tia, você possa falar para você mesma. Dentro da minha casa tem pastores, tem profetas, tem levitas, tem evangelista. Dentro da minha casa tem homens e mulheres de Deus. Não importa a situação, não importa hoje aonde está esses filhos, mas nós vamos continuar crendo que quando eles foram gerados, tinha propósito na vida deles, daquela gestação. Eles não foram gerados para qualquer coisa, eles não foram gerados para ser qualquer coisa, mas eles foram gerados. O Senhor te deu, mulher, o Senhor me deu profetas, levitas, evangelistas. O Senhor nos deu sacerdote dentro das nossas casas. Foi essa que nós carregamos no nosso ventre e nós declaramos nesta noite que
nós, que a nossa geração, que nós geramos filhos e filhas com caráter íntegros. A palavra do Senhor fala que nós não geramos filhos para calamidade. Em outras versões fala para vergonha. Nós não geramos filho para calamidade, irmãs. Nós geramos filhos para a glória de Deus. Não importa onde estão os teus filhos hoje, qual é a situação, se estão no pecado, se estão com confusão, se estão com identidade distorcida. Hoje nós vivemos num mundo que pode tudo. Eu não sou assim, eu quero ser assim. A sociedade, ela concorda, porque você pode ser qualquer coisa. Ah, eu sou errada, eu nasci errado, eu nasci no corpo errado. Você não nasceu, seus filhos não nasceram em corpo errado, porque teus filhos nasceram para que a glória de Deus fosse manifestada sobre eles. E como os nossos filhos, nós declaramos que, como Daniel era um jovem separado, escolhido, protegido de Deus, que ele não se deixou contaminar com os manjares do rei. Nós também declaramos nesta noite que os nossos filhos, eles foram escolhidos, separados, amados, protegidos, e eles não vão se contaminar com as coisas desse mundo. Em nome de Jesus. Que nós possamos nesta noite nos levantar como mães, como essas mulheres aqui. O nosso ventre foi consagrado para carregar profetas, pastores, levitas, missionários, homens e mulheres a serviço do reino de Deus. É para isso que eles foram gerados. Fora isso, é tudo mentira de Satanás. E nós, nessa noite, nós estamos, acho que em 11, 12 pessoas aqui. Nós vamos declarar em unidade: Satanás, você não tem poder sobre a vida dos nossos filhos, porque os nossos filhos são do Senhor e você não tem poder de tocar, ainda que você tente distorcer a identidade para falar que eles são coisas que eles não são. Hoje, Satanás, você cala a boca, o seu reinado acabou na nossa casa, o seu reinado acabou na vida dos nossos filhos, porque nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. E como eu comecei hoje essa live declarando Isaías 54:13, todos os teus filhos são discípulos de Yahvé. Se você hoje não vê o seu filho vivendo o propósito de Deus, você continua declarando que todos eles serão discípulos de Yahvé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos declarar palavras de fé dentro da nossa casa. Ainda quando Satanás ele quer vir e arruinar, ele quer vir zombar, ele quer vir destruir. Nós, como mães, nos levantamos em oração e fé para botar Satanás para correr. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesta hora, Senhor. Nesta hora, Pai, eu quero consagrar, Senhor, a vida dos meus filhos ao Senhor mais uma vez. E eu quero, Senhor, orar pela vida dos filhos das minhas irmãs, Pai. Talvez, Senhor, tem irmãs aqui que estão passando, Senhor, por situações difíceis com seus filhos, de rebeldia, Pai, de desobediência. Senhor, até tem mães que às vezes os filhos estão na criminalidade, Pai, usando, Senhor, drogas, Senhor, fazendo qualquer coisa errada, Pai, com identidade distorcida, falando que são
coisas que eles não são. Mas os nossos filhos são projetados para o reino de Deus. Os nossos filhos são teus, Senhor. E nós declaramos em nome de Jesus que toda mentira de Satanás que está na mente dos nossos filhos bata em retirada agora nesta noite. Nós declaramos que os nossos filhos são teus e a mente deles é a mente de Cristo. E eles foram criados à imagem e semelhança do Senhor. E toda mentira, toda frustração, Senhor, toda distorção de identidade, Pai, todo espírito de rejeição, Senhor, que nessa noite, Pai, bata em retirada. Nós declaramos que os nossos filhos são escolhidos, protegidos, eles são amados pelo Senhor, ainda que eles tiveram, Senhor, decepções, assim como nós às vezes tivemos decepções com os nossos pais terrenos. Nós temos o nosso Pai Celestial, que nos ama, Pai, incondicionalmente. Em nome de Jesus. Assim eu oro e entrego, Senhor, cada filho, cada mãe, Pai, que está orando pelo seu filho, que elas continuem assim como eu, sendo fortalecida todos os dias, Senhor, sendo fortalecidas em Deus, que a nossa fé seja avivada e nós vamos continuar declarando que todos os nossos filhos serão discípulos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs?